Dentro desse estudo que nós estamos realizando na segunda, que é o ESD, nós estamos entrando no quarto módulo do ESD. E a gente veio falando sobre várias coisas que são de fundamentação da nossa doutrina, né? A gente falou sobre vários aspectos, desde a criação da formação da doutrina, e a gente chegou na aula passada falando sobre mediunidade, e falamos sobre mediunidade com Jesus. Falamos sobre médium, mediunidade, e na segunda passada falamos sobre mediunidade com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um termo, sobre um dos pilares centrais do Espiritismo, que é a reencarnação. O espírita, ele tem um problema sério com essa reencarnação. Parece que a nossa doutrina é só reencarnação. E a reencarnação, ela é extremamente importante para o nosso entendimento, para a mudança do nosso ponto de vista, para a mudança do conceito de como nós vamos enxergar a nossa vida aqui, para que através desse conhecimento eu tenha as mudanças, eu promova aquilo que eu preciso promover no meu espírito. A primeira coisa que nós temos que entender da reencarnação é que a reencarnação ela não foi inventada por Kardec. Reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. A palavra reencarnação, sim. A palavra reencarnação, sim. Mas o conceito do renascer, o conceito dessa transmutação da alma, de existir várias vezes, desse espírito, dessa alma existir várias vezes, não passou a existir com o Espiritismo. Já existia antes. E mais do que isso, se a gente for consultar, se a gente for buscar entre os povos selvagens, se você for buscar entre as tribos indígenas, já existia esse conceito, já existe esse conceito dentro deles, e eles nunca leram o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles nunca leram o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Eles não fazem ideia do que seja. Eles não são espíritas. E eles têm um conceito da pré-existência da alma e da continuidade da vida do espírito. E da volta desse espírito em outras oportunidades. Então, não é uma coisa que foi criada através da nossa doutrina. Sempre existiu. O que acontece é que ela era muito mal explorada. Ela era muito mal entendida. Nunca se debruçou sobre esse tema para poder estudar e entender o que efetivamente acontece. Quando a gente tem um contato com a espiritualidade, vou conversar com quem tem acesso à fonte das informações. Porque eu estou conversando com alguém que está do lado de lá. Aliás, do lado de cá, só que sem o corpo, né? O lado é o mesmo. Está do lado de lá, como a gente fala. Eu tive acesso a essa espiritualidade para poder questionar, e aí, a vida continua? E como é que é? E depois, chega aí e fica todo mundo dormindo, esperando o julgamento? Vai todo mundo para onde? Tem 2 lugares só para ir? Vai para um lugar ou vai para outro? A gente começou a ter essa possibilidade dessa troca de ideia. E aí é a espiritualidade nos orientando. Mais uma vez, assim como há 2 ou 3 aulas atrás, eu vou recorrer aqui à situação de que muitas pessoas falam, mas esse contato com a espiritualidade ele é indevido. Ele seria indevido se alguma dessas sugestões ou dessas orientações da espiritualidade nos impulsionasse para um caminho que não é o caminho do bem. Se o esclarecimento da espiritualidade para nós fizesse com que nós ficássemos preguiçosos ou que nós ficássemos mais largados, que a gente não cuidasse da nossa moral, que a gente não cuidasse do nosso comportamento, que a gente não procurasse ter toda essa transformação. Mas a orientação, quando eles vêm explicar para nós como é que acontece do lado de lá, eles vêm confirmar e vêm estimular que a gente promova essas transformações. Quando nós passamos a interagir dentro dos grupos espíritas, dentro dos grupos mediúnicos, muitas vezes nós temos contato com espíritos que vêm ali nas comunicações confirmar tudo aquilo que a gente tem estudado nos livros. Então eu estou estudando e em contato com essa espiritualidade, eles estão confirmando tudo aquilo que a gente está tendo de aprendizado. É a comprovação para nós. Isso solidifica mais a mensagem, solidifica mais
o entendimento das coisas. E quando a gente vem falar da reencarnação especificamente, a gente precisa entender o propósito dela. Por que existe a reencarnação? Por que nós não temos uma vida apenas? Por que a gente não vem aqui, não tem uma vida e não volta? Só que para tudo isso a gente precisa entender que a reencarnação ela tem um papel fundamental de explicar a justiça. E eu vou tentar falar com vocês hoje, tentando explicar um pouquinho o conceito das outras religiões, e daí eu não estou falando mal das outras religiões, ok? Mas eu vou tentar contrapor o ponto de vista de algumas com o nosso ponto de vista, para que a gente possa fazer esse paralelo e tentar fazer esse entendimento. Porque muitas vezes nós seremos questionados. Gente, se tirar a reencarnação do Espiritismo, nossa vida fica uma beleza. Porque é dos pontos que mais conflita com as outras religiões. E aí algumas pessoas podem perguntar, um amigo, uma amiga, né, um vizinho, algum parente pode perguntar, alguém da família pode perguntar, mas escuta, esse negócio de reencarnação, você acredita mesmo? É possível mesmo? Você acha mesmo que você vai voltar aqui e vai viver de novo? E a gente precisa solidificar isso, precisa entender isso, tá? Então, o primeiro ponto que vem fortalecer a questão da reencarnação para nós é um ponto prioritário. Nós sempre falamos que Deus, as duas características principais de Deus é amor e justiça, ok? Amor e justiça. A reencarnação, ela vem confirmar essas duas características principais de Deus. De que forma isso? Primeira coisa que nós precisamos entender é o mundo que nós vivemos. Olha a volta do mundo. Olha o mundo onde vocês vivem. Olha para todas as coisas que acontecem nesse mundo. É um mundo justo? Falando friamente, é um mundo justo? Vocês estão sentadinhos agora aqui dentro do centro, né? Está um friozinho, mas está todo mundo meio agasalhadinho, beleza, num país que tem lá os seus problemas, mas que não tem grandes calamidades, né? Pelo menos na nossa região não existe. Você está numa situação confortável, você tem a sua condição de vida, está tudo certo, certo? Está todo mundo igual a você? Não. Tem gente que está melhor? Tem. Pelo menos que acha que está melhor nesse exato momento. Nesse exato momento, eu acho que a gente está muito bem, né? Porque a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Mas tem gente que acha que está muito melhor, ok? E tem gente que está pior do que a gente? E não é pouca gente. Não é pouca gente. Existe talvez uma grande maioria que esteja numa situação pior do que a nossa nesse exato momento. O mundo que nós olhamos, se a gente olhar com esse olhar simples, ele não é um mundo justo. Por que uma pessoa nasce numa condição financeira boa e a outra nasce na miséria? Por que uma pessoa nasce num país onde existem as maiores qualidades de vida e outro nasce num país de extrema pobreza e de extrema guerra? Por que uma pessoa nasce, aos olhos do mundo, com a sua saúde física perfeita e a outra nasce cheio de imperfeições físicas? Por que você está assistindo essa palestra e tem gente que não consegue assistir com os olhos físicos? Por que você fez a sua refeição hoje, mesmo que você não tenha conseguido comer antes de vir para o centro, e tem gente que faz uma semana que não come? Que Deus justo é esse? Cadê a justiça divina? Deus não é justo? É, mas pior do que isso, Ele é justo e Ele é amor. Então, se não fosse pela justiça, que fosse pelo amor, como Ele poderia deixar os seus filhos passar pelas coisas difíceis que passam? Como esse Deus seria amor? Como que a gente vai conseguir encontrar amor nisso que a gente olha aí à nossa volta?
Concorda que é da gente se questionar e da gente não se conformar com o que vê? E aí, a nossa doutrina vem dizer para nós que o nosso problema é que nós só estamos olhando o presente. Nós só estamos olhando o hoje das pessoas. E se só existir o hoje, se cada um de nós só tem essa vida, fica extremamente complicado explicar a justiça e o amor de Deus. Se cada um só tem essa oportunidade. Mas a gente pode trazer mais alguns questionamentos. Nós nascemos hoje numa época, na atualidade, né, numa época moderna, numa época hoje que não existe mais aquelas barbaridades da Idade Média, por exemplo, ou de antes. Alguém tem dúvida de que a vida naquela época era mais difícil? Olha para trás, na história da humanidade. Olha lá para o tempo da Idade Média. Era mais difícil viver naquela época. Hoje a gente tem um monte de facilidades. Eu pergunto para vocês, se nós temos uma única vida, como é que Deus foi justo com aquele irmãozinho que nasceu lá na Idade Média, numa vila pobre, onde ele não professava, ele não seguia a religião cristã, e passou um monte de gente lá matando quem não seguia o Cristo, e ele foi no embalo e morreu junto. Naquela época se morria de velho com 40 anos de idade, ele morreu mais ou menos com uns 30, assassinado, numa época medieval. E eu estou aqui, nessa vida, com essa qualidade de vida, com os meus 40 e tantos anos, se Deus quiser, com um projeto ainda de mais uns 40 pela frente. Não precisa mais muito não, mas mais uns 40 eu gostaria. Que justiça que é essa? Se ele deu uma única vida para cada um, por que ele deu aquela vida difícil para aquele irmão lá na Idade Média e deu essa vida boa para nós agora no nosso tempo? Não é o mesmo Deus? Que justiça que é essa? Nós teríamos que todos nascer num tempo igual. Teríamos que todos nós passar por uma mesma experiência, mesma condição de existência, para que Deus fosse justo. Que a gente tivesse as mesmas facilidades e as mesmas dificuldades. Aí, ok. Nós passamos pela mesma prova, pela mesma situação, por tudo igual, considerando uma única vida, tá? Por enquanto nós estamos falando de uma única vida. Nós passamos por tudo igual e você fez escolhas boas. Você achou que eu ia falar que você fez as ruins, né? E eu fiz as ruins. Você fez as escolhas boas e eu fiz as ruins. Paciência. Eu escolhi mal. Você escolheu bem. Mas tivemos tudo igualzinho. As mesmas condições. É assim que funciona na vida? Tem alguém aqui que tem uma vida igual ao do outro? Nem que for gêmeo. Nem que nascer da mesma barriga. Não tem a mesma condição, não é? É igualzinho, tem a mesma, tudo diferente. Estou falando isso porque eles têm um casal não, uma dupla dinâmica, né? 2 meninos. Não é igual, gente. Nós não temos experiências iguais. Se nós considerarmos uma única vida, como é que fica para explicar tudo isso? Como é que fica para explicar? Tudo isso eu estou fazendo para questionar. Espero que a gente em algum momento tenha a resposta, tá? Mas o meu objetivo hoje aqui é causar dúvida, né? Se esse Deus é justo, como é que eu posso ter a minha avózinha, que desencarnou com 90 e poucos anos? Aliás, eu tenho uma avózinha que é a avózinha do coração, que já completou os 100, né?
ela está lá, com todas as dificuldades dela, mas ela está lá, viva. Como é que eu comparo a oportunidade de vida dessa minha vozinha do coração, chama Dona Maria? Como é que eu comparo essa experiência dela de vida com a de um bebê natimorto, que nasceu e com poucas respirações de vida morreu? Aonde que está a justiça? Se alguém tiver resposta, por favor, levanta a mão e fala. São questionamentos que eu quero fazer para que a gente reflexione. Tem como eu comparar? Eu tenho várias possibilidades de cruzamento e da gente tentar buscar esse entendimento e falar, e aí? Como é que entende isso? Tem justiça de Deus aí? Aí nós podemos recorrer ao velho e bom ditado que diz: isso é mistério de fé. Isso é mistério de fé. Isso é o seguinte: Deus quis, e porque Ele quis, nós não temos como saber. Mas se Ele quis, é porque deve ser bom. Não é? Se Ele quis, é porque é o que deve ser certo. Nós temos que ter, diga. Pelo catolicismo, o que vale é o céu. Então, o recém-nascido já foi sem passar, às vezes, né? Não passou pelas felicidades, também nem passou pelas tristezas. Mas como o que importa é a vida eterna, ele já foi lá para o céu e já está lá de boa. Então, assim, comparado com o que morreu 100 anos, pelo catolicismo, daria na mesma, porque como vale o paraíso, ele já foi para lá do mesmo jeito. Isso se ele tivesse batizado. Isso ele tivesse. Mas não só pela questão do catolicismo, né? Pela questão, por exemplo, de outras religiões, de outros credos, porque nós podemos limitar a questão do Cristo. Mas e quem nasceu num lugar e não conheceu o Cristo? E aí? Por que Deus colocaria um dos seus filhos, se eu só sou salvo, se o único motivo da minha salvação é eu conhecer o Cristo e o Cristo vai me salvar? Correto? Se a gente tivesse uma única vida, nós estamos falando sobre reencarnação, mas por enquanto nós só estamos falando da vida única. Onde estaria a justiça de Deus em ter colocado um filho num país de doutrina cristã e ter colocado um outro dos seus filhos nascendo numa ilha que não faz ideia que Jesus Cristo exista ou que já existiu? E aí esse irmão que é cristão pinta, borda, costura, faz de tudo, mas ele conhece o Cristo. E aquele outro que nasceu na ilha vive em comunhão com a natureza, é uma pessoa do bem, cuida das pessoas que estão ali, dá atenção para os mais velhos, é uma pessoa educada, só que ele não conheceu o Cristo. E aí? Como é que faz? O que conheceu o Cristo, que pintou e bordou, vai para o céu. E o outro que não conheceu o Cristo, que nasceu, só teve aquela oportunidade, foi nascer justamente numa ilha. E agora? O que eu faço? Onde que me colocaram? Mais do que justo que ele chegue lá, diante do seu juízo final, e fala: não, fera, peraí, onde que tu me colocou? A culpa não é minha. Me ajeita um canto aí, mais ou menos. Não precisa ser um lugar muito bom, mas não me joga lá pro lugar ruim. Esses questionamentos todos, eles são necessários, porque isso ajuda a fundamentar a nossa crença e toda a explicação que a espiritualidade vai trazer a partir dela. Mexeu? Se não mexeu, não mexe mais. Acabou essa primeira parte.
Se eu não conseguir colocar a pulga atrás da orelha, né? O questionamento, o ponto de interrogação na cabeça, isso tudo precisa ser respondido. Ok? Então eu vou recomendar para vocês a leitura de um livro, onde vocês vão buscar todas essas respostas. Não, brincadeira. Vamos lá, a gente pode até recomendar o livro, mas tem Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, tá? Questão 171 de O Livro dos Espíritos. A afirmação, a espiritualidade traz a explicação de que a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus. Não obraria Deus de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez estejam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Se todos nós, partindo dessa única vida, estivéssemos condenados ou salvos pela forma como conduzimos essa única experiência, ele não estaria sendo justo. E ele está dizendo aqui que justamente explica, né, pela condição que nós temos inúmeras condições, inúmeras possibilidades de existências, de vidas diferentes umas das outras. E uma outra situação é que você imagina uma mãe que tenha feito todas as coisas de forma perfeita, que tenha tido a sua religião, que tenha se dedicado ao matrimônio, que tenha se dedicado aos seus filhos, que tenha sido uma pessoa de Deus, que tenha ajudado o próximo, que tenha feito todas as coisas que estavam no limite dela, da capacidade dela de realizar o bem. E ela assim o fez. No entanto, ela teve um filho que ignorou todo aquele cuidado materno, que ignorou toda aquela orientação materna, que resolveu viver uma vida de perdição, que resolveu cometer crimes, fazer coisas erradas, não seguir as coisas de Deus, e esse filho se perdeu. Essa mãe, ao desencarnar, ela vai para onde? Ela vai para o céu, porque ela é merecedora desse lugar. Ao chegar no céu, ela fica sabendo um tempo depois que o seu filho, ao desencarnar, pela vida desregrada que teve, foi mandado ao inferno. Aonde está essa mãe? Existe céu para essa mãe? Existe céu para uma mãe que está no céu, mas que sabe que o seu filho está no inferno? E que esse filho vai ser condenado a ficar eternamente nesse lugar? Que mãe, eu não digo nem que pai, porque pai pode ser que tenha um ou outro aí, né? Eu acho que eu me emocionaria. Mas que mãe que, sabendo que o seu filho está num lugar muito ruim, não abriria mão de ficar nesse céu para ir cuidar do seu filho lá no inferno? Ah, mas foi escolha dele. Ele fez assim, ele escolheu assim, e eu fiz a minha parte. Que mãe que falaria isso? Por isso que eu digo, não vou arriscar os pais, né? Brincadeira, tá? Mas que mãe que falaria isso? Não falaria jamais. Até porque nós vamos chegar nessa parte, que a gente já foi mãe também, e vamos ser ainda mais vezes mãe, né? Mas, gente, não tem como a gente conceber esse Deus, sendo bondade, sendo justiça, dessa forma. Um vai para o céu e, beleza, tu fez a tua parte, toca aqui, né? O outro, infelizmente, saída estratégica ali pela esquerda, aquela portinha ali, pode descer. A escadaria ali, toma teu rumo. Que Deus justo é esse? Né? Não teve oportunidades diferentes? Não teve uma série de situações diferentes? Como eu vou julgar por uma única experiência? E aí, por isso,
a espiritualidade vem falar para nós que essa diferença está justamente em quando a gente olha e só vê o presente. Que nós, como espíritas, precisamos olhar para as pessoas e entender que elas não são, elas estão. Eu estou assim. Eu estou nessa condição. E nessa condição aqui, eu trago comigo experiências, aprendizados e, sobretudo, muitos deslizes lá do meu passado. Eu não sou o Ricardo. Eu sou um espírito que tenho toda a minha história. Eu estou hoje Ricardo. Mas eu estarei em muitas outras coisas. Eu trago comigo hoje, no meu presente, toda a história do meu passado, que se faz muito presente muitas vezes no meu dia a dia. Então nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar mais amplo, de entender que somos espíritos e que temos as nossas dificuldades. O Evangelho vem falar para nós sobre os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. E ele vem dizer que muitas das causas dos nossos sofrimentos estão no passado. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Está no capítulo 5 do nosso Evangelho sobre o Espiritismo. Muitas vezes, nós olhamos para nossas vidas e a gente diz assim: eu devo ter feito alguma coisa numa vida passada para merecer isso que eu estou vivendo. Porque nessa, eu juro que eu sou um anjinho, né? Nessa, eu não merecia passar por isso. Mas deve ser alguma coisa que eu devo ter feito lá para trás. E o Evangelho vem dizer que, na maioria das vezes, a causa daquilo que nós estamos vivendo se encontra nessa própria vida. Eu fiz aqui, nessa vida de Ricardo, e já estou colhendo nessa mesma. E que, eventualmente, quando acontecer alguma coisa na minha vida, que eu fizer uma análise, uma retrospectiva, olhar para trás e não identificar a causa daquele sofrimento que eu estou vivendo, partindo do pressuposto da justiça divina, partindo do pressuposto de que Deus é justo, é amor, mas é justo, eu não poderia estar vivendo alguma coisa que não fosse justa. Então, se eu estou vivendo e a causa não está nessa vida, eu tenho duas possibilidades. Ou Deus é injusto, e ele sendo injusto, ele não é Deus, ou essa causa está numa outra época, que não nessa vida. Tem possibilidade de Deus não ser justo e, portanto, não ser Deus? Não. Gente, não. Convicção. Convicção. Não. A única explicação que a espiritualidade nos traz é que essa causa está em vidas passadas, em vidas anteriores. São coisas que eu escolhi no meu passado, escolhi errado, e agora eu precisei vir resgatar. Só que junto com essa explicação, traz a explicação da justiça das nossas aflições, da justiça das nossas diferenças. Todos nós fomos criados em mesma condição, simples e ignorantes. E a partir das nossas escolhas, sem benefício para ninguém, a partir das nossas escolhas, as nossas vidas começaram a tomar rumos diferentes. E daí, com base nessas escolhas que nós fizemos no nosso passado, nós voltamos agora para ajustar as escolhas que fizemos, para resgatar as falhas que nós tivemos. Esse nosso retorno aqui no plano físico, ele se dá no caráter de expiação, de provas e expiação, onde eu preciso voltar para cá. Aliás, antes um pouquinho,
Imagina o seguinte: tive uma existência difícil, no final dessa minha existência fiz escolhas ruins, tenho consequências ruins, causa e efeito, lei inegociável e imutável, ok? Fiz escolhas ruins, tenho consequências ruins. Passando pelas consequências ruins, inevitavelmente, em algum momento, eu vou abrir mão do meu orgulho e vou me jogar e pedir o auxílio divino. Vou pedir o auxílio da espiritualidade de luz. Vou pedir a ajuda aos céus. Ok? Nesse momento eu sou resgatado, a gente senta, se reúne novamente, vamos verificar onde foi que nós falhamos. Onde nós falhamos? Nós falhamos nisso, falhamos naquilo, nós tínhamos planejado isso. Isso tudo a gente vai ver. Esse passo a passo nós vamos ver numa próxima aula, tá? Mas fizemos todo o nosso planejamento existencial e voltamos para cá. Nos preparamos e voltamos para cá. Quando nós voltamos para cá, nós voltamos prontos para enfrentar tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Prontos, aptos para enfrentar absolutamente tudo o que vai se apresentar na nossa vida. Essa é a experiência que nós precisamos passar por ela. E a gente vem para cá com esse véu para não lembrar do passado, porque ele poderia muito mais nos atrapalhar, interferir e atrapalhar essa nossa existência, do que nos ajudar. Então eu não lembro desse passado para que ele não interfira no meu presente. E com base naquele barulhinho que tem lá dentro da minha cabeça, né, chamado consciência, que vai tentar me impulsionar para a direção certa, eu vou tomando decisões na minha vida, tentando tomar decisões mais acertadas. Essa é a prova pela qual a gente tem que passar. Por isso é necessária a reencarnação. É a experiência que nós teremos. Mas o gozo, a alegria, a felicidade de passar ou não nessa prova não se dará no plano físico. Então não adianta eu imaginar que por conta de bons comportamentos nessa vida, eu serei beneficiado aqui. Porque minha recompensa não é aqui. A minha recompensa é no plano astral. A minha vida é no plano astral. Eu sou um ser astral. Nós somos espíritos. Estamos passando pela experiência do corpo físico. Se fizermos boas escolhas, daqui para frente vai chegar um determinado momento que a gente não vai precisar mais voltar para o corpo físico. Então nossa vida real é lá, no plano espiritual. Como eu posso ter uma vida correta aqui e imaginar que eu terei compensações na minha vida física ou material? No meu trabalho, no meu emprego, na minha conquista material, da minha casa, do meu carro, do meu... sei lá. As recompensas, elas não são daqui. E diz o Evangelho para nós que essa recompensa, ela é desproporcional. Ela é 100 vezes maior do que as dificuldades que nós enfrentarmos. Então eu vou me dispor a enfrentar a dificuldade aqui. Vai ser difícil para o meu espírito. Eu vou passar por essa prova. E eu venho e passo com todas as dificuldades por ela. A recompensa no plano astral é desproporcional, é muito maior, 100 vezes maior, o Evangelho fala, do que a dificuldade, do que o sofrimento que eu vou sofrer aqui, que eu vou passar aqui. De uma certa forma, para nos estimular a encarar a bronca que vem pela frente, né? Seja ela o que a gente estiver vivendo. As nossas dificuldades aqui, portanto, são frutos de escolhas do passado que eu fiz. Então, olha só, vamos olhar tudo aquilo que a gente estava vendo sob o ponto de vista da reencarnação. Nascemos em lugares diferentes, em situações diferentes. Vamos começar pela situação de quem nasceu lá na Idade Média
e de quem nasceu agora. Opa, peraí, a pessoa que nasceu na Idade Média é a mesma que está nascendo agora. Ela teve oportunidades lá, e depois disso teve mais centenas de oportunidades e chegou aqui. E está tendo outras oportunidades aqui de aprendizado. Conforme a gente vem evoluindo, o planeta vem evoluindo junto com a gente, tanto intelectualmente como moralmente, a chegar numa situação no futuro em que seremos nós evoluídos moralmente, eticamente falando, e por consequência disso o planeta. Porque o planeta não evolui sozinho. Um planeta é ou não evoluído pelo comportamento dos indivíduos que fazem parte da população do planeta. Correto? Então, essa evolução vai acontecer gradual com todo mundo. Agora, se eu tivesse uma única vida, concorda que a gente não teria como evoluir? Por quê? Porque estaria todo mundo partindo do zero. Se eu tive várias outras vidas no meu passado e venho trazendo as experiências comigo, erros e acertos, e cheguei até essa condição, você imagina se todo mundo tivesse existindo por uma primeira e única vez. Como é que a gente evoluiria? Como seria possível a gente evoluir? Se está todo mundo largando do zero, todo mundo largando do zero toda vez, a gente ainda estaria lá dentro das cavernas. A gente vem evoluindo porque a gente tem recebido essas várias experiências. E mais do que isso, a oportunidade da pedagogia divina de possibilitar que uma vez que eu tenha errado, eu possa voltar e fazer certo. Gente, que aprendizado, que pai que é esse que está ensinando o que para o seu filho, quando ele pega o seu filho e simplesmente diz o seguinte: você errou e por conta disso você está sendo penalizado agora para o resto da sua eternidade. Vai aprender? Não sei. Coloca ele para fazer de novo. Será que ele aprendeu? Passou um momento lá difícil, por umas situações, num umbral, numa dificuldade, passou, foi resgatado, recebeu orientação de novo, vamos colocar ele de novo. Ou vamos fazer de novo. Olha lá, testa de novo, passa de novo pela experiência. Será que aprendeu? Vamos olhar para trás, tá? Vamos olhar para o histórico da humanidade. A gente, no nosso passado, a gente olha para trás, para a história do ser humano, a gente vê coisa bem feia, certo? Certo? Sim ou não? Sim. Bastante coisa feia para trás. Quando eu estou planejando a minha nova existência aqui, eu não vou voltar necessariamente, eu fiz uma arte, fiz uma coisa errada na vida passada. Não necessariamente eu preciso vir nessa vida resgatar o que eu fiz na vida passada. As minhas falhas, os meus desvios, eles estão todos devidamente anotados no caderninho lá, no maisinho e no menuzinho. Ok? E o Evangelho fala que Deus é um excelente credor, que Ele permite que a gente volte e que a gente pague 1/10 daquilo que a gente deve para Ele, no tempo que nós estivermos prontos para pagar, que a gente tiver capacidade de pagar. Então isso quer dizer que, apesar de toda essa atrocidade que a gente olha para trás da humanidade, muito possivelmente as coisas que eu estou resgatando são os deslizes mais sutis. Conforme eu vou evoluindo em termos de evolução moral e espiritual, vai chegar um determinado momento lá na frente que aquelas grandes falhas, aqueles grandes erros, aquelas grandes atrocidades que nós cometemos, coisas terríveis no nosso passado, vocês acham que dentro da inteligência divina, que é suprema inteligência,
É mais proveitoso que esse pai pegue um dos seus filhos e fale para ele assim: agora você vai passar por todas as dores que você fez aquelas pessoas passarem? Ou você acha que é mais inteligente esse mesmo pai dizer o seguinte: aquela dor toda que você causou, agora que você chegou numa condição de evolução, você vai ter como ajudar através do amor, e você vai socorrer pessoas que passam por dor, para você poder resgatar aquele mal que você fez sofrer. Você vai ter a oportunidade de voltar numa nova existência lá na frente, para resgatar as piores falhas através do amor. Porque nós talvez não tivéssemos capacidade, não tivéssemos convicção de passar pelas nossas provas mais difíceis, pelas grandes falhas que estão ficando para trás, porque a gente não tem condições de encarar elas. Nós não suportaríamos passar por essas dores que nós fizemos passar. Mas nós não precisamos pagar a dor com a dor. Nós podemos pagar a dor com amor. Não precisamos. Não precisamos. Mas Não precisamos. Nisso daí, como é que se explicaria você reencarnar cego, uma mulher, por exemplo, não poder ter um filho? Mas essas não são as piores dores. Essas não são as piores dores. Essas são Né? sutis. Essas são sutis. Essas são pequenos desvios que nós tivemos e que são corrigidos agora de forma simples. Tem dores catastróficas que nós podemos passar. Correto? E nós podemos pagar com amor, mas podemos também pagar com a dor. De quem é a escolha? Não é de Deus. Jamais poderia ser dele. Porque se fosse dele, como ele pôde escolher esse aqui para pagar com amor e essa aqui para pagar com dor? Não necessariamente nessa mesma ordem. Jamais pode ser de Deus. De quem é essa escolha? Da criatura. Livre-arbítrio. Eu tenho a opção de pagar com amor. Estou pagando com amor? Ah não, nessa vida aqui eu estou mais curtindo mesmo, estou mais levando aí numa boa. Quem sabe depois numa outra época aí eu venho e aí eu faço alguma coisa por alguém. Mas nessa aqui eu vim mais para curtir mesmo. Estou pagando com amor? Não, eu não sei. Eu não sei, eu respondo por mim. Estou pagando com amor? Não sei. Tenho a opção de pagar com amor. Se não estou pagando com amor, pode ser necessário pagar através da dor. Livre escolha. Livre escolha. Como você quer pagar a sua conta? Nós precisamos ajustar o nosso passado. Nós precisamos regularizar essa nossa conta. Como que nós vamos escolher fazer isso? É verdade que quando a gente parte e vai acertar as contas, como você diz, quando a gente vem destinado a voltar para cá, a gente escolhe o que a gente quer passar? Sim. É verdade isso, então? Sim. Nosso planejamento existencial, Sim. Como dentro vai dessa, pagar, né? dentro dessa questão que eu falei, que a espiritualidade, que Deus é um credor generoso, que Ele permite que a gente pague 10%, Sim. muitas vezes a gente se acha, né? Se a gente já se acha aqui no plano espiritual, a gente vai continuar se achando. Nós somos exatamente a mesma pessoa. Então eu estudo um pouquinho e eu acho que eu estou sensacional. Pode pôr aí que eu aguento carregar, né? Por isso nós temos um tutor espiritual que tem mais juízo do que a gente. E que muitas vezes, quando nós estamos assumindo esses compromissos, ele fala assim: minha irmãzinha, vamos de leve, não pega tudo isso para você acertar, porque nessa vida vai ter isso, vai ter aquilo, você vai passar por aquela outra situação. Vamos diminuir um pouquinho isso aí, vamos se preparar. É melhor eu vir para cá e passar por menos coisas e conseguir fazer os resgates, do que eu assumir grandes compromissos e não conseguir resgatar eles. E mais do que isso, acabar arrumando mais comprometimento, me complicando mais perante a justiça divina. Né? Então, é nesse sentido que existe um planejamento existencial para a gente passar pelo que a gente vai precisar passar. A gente escolhe
o que eu tenho condições de fazer ou não. Se o meu caminho for o caminho do amor. Se a minha reencarnação for uma reencarnação programada, que eu vou lá, planejo, quero vir, me organizo e sigo por essa linha. Porque tem a opção de uma reencarnação compulsória, que são de espíritos que estão em dificuldade, na sombra, que não aceitam a luz, que não querem aceitar o resgate, e às vezes acontece desses espíritos reencarnarem contra a sua vontade, mas pela pedagogia divina eles acordam dentro de um corpo, e aí com algumas limitações que não são o tema da conversa de hoje. Antes que a gente aprofunde, né? Vamos sair daqui bem e vamos falar de coisa boa, né? Mas é isso. A nossa existência é programada. As nossas dificuldades são escolhidas. Tá, e os nossos mentores que vêm para nos ajudar são espíritos evoluídos que foram como um de nós aqui. Sim, passaram pelas dificuldades, sim, conseguiram fazer as escolhas certas, e agora lá na frente eles poderiam deitar numa rede, pedir uma água de coco e ficar descansando, mas não. Por quê? Porque eles já não pensam mais eu, já não sou mais eu, não existe mais o eu, só existe para um mentor, para um espírito de luz, só existe o nós, e ele não consegue, apesar das escolhas felizes que ele fez, ele não consegue ficar lá numa situação de impotência, parado lá, olhando para trás e falando assim, mas são os retardatários. Não. O objetivo existencial dele é fazer que a humanidade como um todo caminhe no sentido da evolução. Com esse tanto de vida e de reencarnação, um dia a gente vai para o céu? Existe o céu. O céu, para o espírita, são os mundos celestiais designados aos espíritos puros, aos espíritos que são os falus, né? E que vão desfrutar desse céu. Mas nesse céu ninguém fica dormindo, ninguém fica deitado, ninguém fica descansando. Daí numa outra condição de espírito, né? Que vão fazer parte de projetos muito maiores do que o de apenas cuidar da nossa própria vida, né? Que a gente não cuida, a gente cuida da vida dos outros, né? Mas se a gente desse conta de cuidar só da nossa, tava top, né? Mas vai chegar um determinado momento, né, que a gente vai galgar isso aí, vai conseguir chegar nessa condição de evolução espiritual. E todos são obrigados a reencarnar? Não são obrigados, mas quando você está no plano espiritual, você entende que o único jeito de você evoluir é através da reencarnação, é através da experiência. O espírito não tem como evoluir permanecendo no plano espiritual. Por quê? Tem uma explicação que eu sempre dou, que é a questão da prova. Você estuda para uma prova, você vai participar, vai fazer uma prova de matemática, você estuda muito para essa prova de matemática, você senta na cadeira para fazer a prova de matemática. Quando você termina de preencher a prova, o teu professor vem e faz a avaliação da tua prova e te dá uma nota de 100%. Você teve aproveitamento de 100% na tua prova. Quando ele te entregou a prova com a nota de 100%, você sabia mais ou menos do que quando você sentou para preencher a prova. Você sabia a mesma coisa. Porque quando você sentou para preencher a prova, você tinha todo o conhecimento necessário para tirar aquele 100% de aproveitamento. Concorda? Só que você só tirou o 100% depois que você fez a prova. A existência aqui é a prova. Nós estudamos lá, nos preparamos. E aí eu só tenho como me gabaritar, eu só tenho como ter o mérito, eu só tenho como realmente buscar comprovar essa minha evolução espiritual, se eu venho para a prova e passo na prova. Então a prova ela é necessária. Eu posso adiar mais ou menos tempo, né? Posso ficar mais ou menos tempo lá. Não existe uma regra de quanto tempo tem que reencarnar, e a espiritualidade fala, inclusive, para nós, que a velocidade é nossa, é no nosso tempo. A gente vai, cada um no seu tempo, não é uma corrida, eu não estou competindo contigo, você não está competindo com ninguém, é você com você mesmo, no seu tempo, para poder buscar a sua evolução. Mas
a existência aqui ela é extremamente necessária por isso, porque ela é a prova. Esse programa para resgatar alguma coisa, a gente veio com essa capacidade de conseguir resgatar. E não fizer esse resgate. Isso não falta de capacidade, isso é o livre-arbítrio, isso é o É o livre-arbítrio, né? Se eu venho, a pergunta dela é assim: se eu venho, muitas das dificuldades estão dentro da família. Se eu venho como família e eu tenho a oportunidade de fazer aquele resgate e não faço aquele resgate, né? Vamos dar um exemplo. Esse exemplo é bom, eu gosto de dar ele, né? Eu me caso, venho com uma pessoa, passo um tempo da minha existência com essa pessoa e aí depois a gente resolve que não vai dar certo. A gente precisava ajustar isso, mas acabou não dando certo. A gente resolveu se separar. Não necessariamente, o espírita brinca, né? Fica junto nessa existência, porque senão você vai voltar na próxima junto de novo, né? Mas não necessariamente nessa ordem, né? Já se livra, né? Já cumpre o papel e vai. Mas não necessariamente nessa mesma ordem. Por quê? Porque pode ser que como casal a gente não tenha conseguido. E eu vou testar o casal novamente? Não. Pode ser que numa próxima vez venha como filho, venha como filha, venha como pai, venha como mãe, para que você. O objetivo é estreitar o relacionamento. Mas mesmo assim, ainda existem dificuldades de relacionamento com pai e com filha, existem essas dificuldades. E nós teremos tantas quantas oportunidades forem necessárias até que a gente consiga resgatar. Nós não seremos isentos dessa responsabilidade. Nós precisaremos fazer esse resgate. Se existe uma dificuldade de relacionamento entre duas almas, essas almas precisam se afinizar e elas precisam, de alguma forma, construir uma relação de amor entre elas. coisas dessas, tem também influenciar nesse resgate. Pode, tudo pode, né? A nossa oportunidade existencial é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer nesse mundo nosso. Ok? Vamos encerrar porque as crianças estão precisando descansar. Tá difícil ali, o povo está segurando eles na escada e tal. Então, o segredo, né? Próxima aula a gente traz silver tape para segurar eles na parede. Assim.